Pessoal, agora vamos falar sobre relés, como ligar, como fazer o dimensionamento. Primeiramente vamos falar sobre a ligação de um relé. Todo relé, ou a sua grande maioria, vem marcado no próprio relé ou na sua caixinha o esquema de ligação, tá? Nós temos aqui, esse aqui é um relé, até vou tentar aproximar aí para vocês verem, tá? Ele é um relézinho blindado, ó. Você não consegue abrir a capinha dele porque ele é todo resinado por baixo, tá? Por que esse relé, a gente gosta de utilizar muito esse relé? Justamente porque ele não tem entrada de água, você não tem como entrar umidade dentro dele. E muitos problemas que a gente pega aí no dia a dia, nas pistas, aí em parte de assistência, que às vezes a pessoa vai lá funcionar o carro e o carro está com um problema durante a partida, perde conexão, a injeção apaga, ou fica batendo bomba, ou fica batendo bobina, bicos, enfim, várias situações como se perdesse sinal. Aí você vai olhar, você abre o relé desse carro, 1, 2 relés conforme o carro tenha, e o relé dentro está podre, porque entrou umidade e apodreceu. Eduardo, mas como que vai me entrar umidade num relé? Por vários motivos. Uma goteira d'água dentro do carro, uma entrada de água, esse carro de repente é um carro onde a pessoa tem o costume de lavar o motor porque é um carro de competição, um carro de arrancada, enfim, qualquer coisa assim, e sempre está pegando umidade. Então acontece de o relé apodrecer dentro, e não são raros os casos onde isso acontece. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, a gente gosta de usar muito esse tipo de relé. Ah, Eduardo, existem alguns relés de mercado aí que a proteção contra a umidade é maior? Existe, são chamados de waterproof, que é uns relés que principalmente a Hella que fabrica, Hella, Hella, eles fabricam, ele tem uma capa maior, aí o conector onde vai pegar a base, o porta-relé, aquilo encaixa, ok, excelente. Mas se você tiver um relé desse aqui, ó, um relé blindadinho assim, ó, tá? Que ele seja resinado embaixo, já te supre muitos dos problemas. Eduardo, eu posso pegar de repente e siliconar, eu não tenho acesso a esse tipo de relé, eu posso dar um silicone? Pode. Você pode abrir o relé, siliconar a basezinha, montar um pouquinho de silicone embaixo, tudo que você puder fazer para evitar entrada de umidade, melhor, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a ligação. Vocês vão observar que sempre o relé ele tem o mesmo formato, um relé normal, tá? Ele vai ter o mesmo formato. Ele tem normalmente 3 pinos, que eles são nessa posição assim, ó. Esses dois laterais, esse superior, e embaixo um que é na horizontal, tá? Então assim, ó, esse aqui é um relé de 5 pinos, como vocês estão vendo aí, não sei se dá para ver direito, mas é um relé de 5 pinos. Qual a diferença entre o relé de 5 pinos e o relé de 4 pinos? O relé de 5 pinos, esse quinto pino do centro aqui, ele está diretamente ligado a esse pino de baixo aqui, ó, tá? A esse pino de baixo, que é o pino 30, tá? Então nós temos o pino 30, que é esse de baixo, o pino do centro, que é o 87A, e o de cima, que é o 87. Então vamos lá, você tem que fazer alguma ligação aonde quando receba o sinal no relé, ele desligue uma saída. Por exemplo, você tem lá um comando variável, que a hora que entra o sinal você tem que desligar a solenoide, né? A on-off do teu comando variável, por exemplo, se assim ele trabalhar. Você liga a chave e ele já manda o sinal direto. Quando ele receber o sinal da injeção, ele tem que desligar. Você vai ligar nesse 87A. Se você precisar que quando ele receba o sinal, quando o módulo manda o sinal, essa solenoide ou esse equipamento receba um sinal positivo, você vai ligar no 87. Então como que fica a ligação, pessoal? O fio que normalmente eu vou ligar na bateria, por exemplo, se eu quero fazer uma alimentação saída positiva do relé, eu ligo na bateria o conector 30, esse aqui de baixo, direto na bateria. É interessante sempre, dependendo do que você vai ligar, passar por um fusível,
Eduardo, que tipo de fusível, qual a amperagem do fusível? Depende da amperagem do equipamento que você está usando, tá? Essa amperagem tem que cuidar, que se às vezes você colocar direto um fusível muito grande e alguma coisa entrar em curto, que o fusível, ou se ele não tiver fusível, não venha queimar, ele pode derreter o chicote e você vir ter um problema às vezes de fogo, tá? Ou de queimar algum equipamento. Então vamos lá. 30, diretamente na bateria, preferencialmente passando por um fusível. 87A, uma saída ligada direto, ela está fazendo uma ponte direta no 30. Quando eu mandar o sinal para o relé, ele desativa o 87A e interliga o 30 com o 87. Ele jampeia, ele chaveia o 30 com o 87, tá? E o que faz ligar o relé? Bom, aí eu tenho os dois conectorzinhos laterais, os dois terminais laterais. Um eu tenho que receber sinal negativo, terra, né, massa, e o outro um positivo, 12 volts. Normalmente quando a gente vai estar falando, pessoal, em usar uma saída da Ingepro, de qualquer linha da Ingepro, normalmente eu tenho uma saída negativa, a não ser que eu esteja usando uma saída positiva, e a gente vai olhar isso aí na hora de fazer a programação lá no software, que é o nosso próximo módulo aí. A gente está praticamente encerrando o módulo sobre chicotes elétricos, a gente tem mais um ou dois vídeos aí, e depois ele vai partir para o módulo de programação, né, dos módulos de sequenciais, e lá a gente vai entender o que é saída positiva ou negativa. Mas vamos supor, eu estou usando uma saída negativa da Ingepro, eu ligo num dos dois laterais, tá? Eu posso ligar ele tanto no 85 quanto no 86, tá? Normalmente o positivo eu uso no 85 e o sinal negativo no 86. Então se eu tenho um sinal negativo vindo da Ingepro, eu ligo no 86, 85, um positivo pós-chave, tá? Então eu tenho 85 positivo pós-chave, 86 sinal negativo. Quando recebe o sinal negativo, ativa minha bobina de campo, atraca o relé. Atracando o relé, se eu tenho esse relé aqui de 5 pinos, ele vai interligar o 30 com o 87 e vai desligar a saída 87A, tá? Eduardo, eu posso usar um relé para ativar uma ponte negativa? Pode, em vez de você ligar o 30 no positivo da bateria, você liga ele na massa, no terra da bateria ou no terra do bloco do motor. Eduardo, por que eu uso isso? De repente você quer fazer por algum motivo o acionamento de algum equipamento pelo terra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem um line lock. O line lock ele nada mais é do que uma solenoide, aonde consome uma grande corrente, tem uma grande consumo de uma grande amperagem. Então você pode fazer o positivo do line lock diretamente através de um positivo pós-chave e o negativo do line lock ser ativado, tá, pelo terra, tá? Então você vai pegar o negativo do line lock, vai vir aqui no 87, o 30 no bloco do motor ou na bateria, o 85 num positivo pós-chave e o 86 no acionamento do line lock. Esse é um exemplo de ligação. Eduardo, eu já vi muita gente pegar o conectorzinho, o terminalzinho, né, e colocar direto aqui com uma fita isolante em volta ou com termo. Eu posso fazer isso ou eu tenho que ter aquela basezinha, aquele porta-relé? Pessoal, você pode fazer, na falta do porta-relé, você pode usar diretamente o terminalzinho de encaixe aqui embaixo. Só que ele fica muito fácil do que, pessoal, com a vibração do carro ele desconectar. E aí você tem que ter um cuidado muito grande. Por exemplo, se você está usando esse relé numa ventoinha, num eletroventilador da temperatura do motor, pode ser que desconecte e teu motor venha a ferver. Eduardo, quanto custa um porta-relé? Um porta-relé custa barato, R$3, R$5, R$10, dependendo do modelo do porta-relé. Tem relés que você compra que já vem o porta-relé junto. Eduardo, se eu comprar um porta-relé, eu pegar um porta-relé no desmanche que tem o fio original, eu tenho como desmontar ele para colocar um terminal ali já crimpado diretamente no fio? Pode, você pega uma chavinha de fenda, você vai ver que tem uma travinha, você destrava, desmonta ele. Então você pode estar procurando em autopeças usadas, os famosos desmanches, os porta-relés originais se você quiser, para estar fazendo essa ligação. Então vamos relembrar sobre a ligação. 85, positivo pós-chave. 86, sinal negativo. Eduardo,
e se eu tiver uma saída de sinal positiva? Ok, você liga o 86 no negativo direto e o 85 vai vir pelo sinal. Tranquilo? Beleza assim? Sem problema nenhum. 30 é positivo da bateria ou negativo da bateria, dependendo do que você quer que saia na outra ponta. Você quer que saia positivo, o 30, no 87, o 30 é no positivo da bateria. Se você quer que no 87 saia um sinal negativo, liga no negativo da bateria ou no bloco do motor, tá? Então o que você ligar no 30 e a hora que atracar o relé vai sair no 87. E o que você ligar no 30, normalmente com o relé desligado vai estar saindo no 87A. Eduardo, eu posso ter uma situação onde eu tenha que, no momento que atraca o meu relé, eu desligue um equipamento pelo 87A e ligue outro pelo 87? Perfeito, pessoal, sem problema nenhum. E isso é utilizado muitas vezes em provas, em competições, aonde você não pode utilizar algum equipamento mais específico, por exemplo, categorias da Turbo C, aonde você não pode usar várias situações, controles de tração, enfim, gears e tal, você pode estar utilizando aí para algumas outras funções. Isso aí depende da criatividade de cada um, tá? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, isso foi como ligar um relé, tá? A ligação está tranquilo, né? Agora, Eduardo, e como que eu faço para dimensionar os meus relés? Bom, aí vai de acordo de cada equipamento que você tenha. Por exemplo, você está montando um carro de rua, 4 cilindros, com 4 bobinas e 4 injetores de até 85 libras. Então, você vai ter um relé, você pode ter um relé de 40 amperes para alimentar o módulo, bico e bobina. Um relé só. Eduardo, eu acho pouco, ok. Para você não ligar 2 relés, coloca um relé de 70 amperes. A diferença de valor é pequena, então vale mais a pena você colocar um relé de 70 amperes que você vai conseguir alimentar um carro 4 cilindros com 4 bobinas e 4 bicos até 85 libras sem problema. Eduardo, eu consigo alimentar quantos cavalos com essa configuração? Depende do que você tiver de linha de combustível, você vai alimentar aí 400 cavalos sem problema com um único relé. Lembrando que para bomba de combustível você usa outro relé, para o eletro 1, outro relé, para o eletro 2, outro relé e assim por diante. Eduardo, eu tenho 2 bombas de combustível, essa modelo Mercedes, eu posso alimentar com um único relé? Alimenta com um único relé 2 bombas, coloca um relé de 70 amperes que você não vai ter problema. Eduardo, eu tenho meu carro alimentado 2 bombas com relé de 40 e alimenta, ok. Você está sobrecarregando o seu relé. Para que você fazer isso? Coloca um relézinho um pouquinho maior que você não vai se incomodar. Ok, Eduardo. Meu carro é um carro de competição. Eu estou usando 4 bobinas e 4 bicos 160, 220 libras, por exemplo. 2 relés. Um para bobina e um para bico. Eduardo, eu uso 8 bicos injetores. Tranquilo? E 4 bobinas. Falando um 4 cilindros, aí você vai usar 3 relés, um para bico, um para uma bancada de bico, outro para a segunda bancada de bico e outro para bobinas. Eduardo, isso como que eu vou dizer assim, é uma regra? Não. O que é o certo? É você pegar cada componente que você vai estar ligando nessa linha do relé, verificar pelo seu datasheet. Datasheet é a ficha técnica de cada componente eletrônico, eletroeletrônico, e ele tem o seu datasheet. Datasheet diz tudo que existe naquele componente, inclusive a corrente que ele consome. Pela corrente que ele consome, você tem uma variaçãozinha aí que você coloca sempre um 10% a mais de garantia, e você vai saber quanto exatamente consome para você fazer o dimensionamento do seu relé e da sua linha de fiação, sua fiação. Porém, nessa média que eu estou falando, você não vai se incomodar. Ah, num 6 cilindros, depende, é um 6 cilindros de rua, com 6 bobinas e 6 bicos, um relé de 70 amperes sem problema nenhum. Eduardo, eu já vi várias instalações que você ajuda a montar que você gosta de usar relés. Eu gosto de usar bastante relé, pessoal. Se eu vou montar um carro, que é um carro que eu não quero me incomodar, eu venho colocando, por exemplo, um 6 cilindros de rua. Eu coloco um relé para bico, um relé para bobina, um relé para cada elétrico. Eu vou dimensionando bem aí para mim não me incomodar, tá? Isso você gasta um pouquinho mais na hora de montar, você tem um pouquinho mais de trabalho, mas você não tem problema com essa
essa parte de ligação, essa parte de relés aí no futuro, de sobrecarregar relé, esquentar, tá? Então lembrando, pessoal, cuidado com a ligação do relé. Outra coisa, temos que cuidar, existe relé que você vai comprar que você vai pagar R$3, R$5 no relé. Não estou falando da marca, estou falando para vocês cuidarem. Quando vocês forem ligar relés, procurem comprar um relé de uma marca um pouquinho melhor e de preferência relé destinado à linha de injeção eletrônica, porque dentro dele ele tem um diodo que não deixa dar retorno de corrente e às vezes você desligar o carro continua funcionando. Isso é o relé que está mantendo tudo ligado. Tranquilo, pessoal? Então aqui agora de relé estamos terminados.